E aí, pessoal do segundo ano, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Bem-vindos aí a mais uma videoaula de Química do Setor B. E hoje vamos ter uma aula bem interessante que a gente vai juntar a eletroquímica que a gente estava vendo, né? Toda essa parte de pilhas e eletrólise. A gente vai juntar com a parte favorita de química de vocês, que é a estequiometria. Então agora a gente vai falar de eletroquímica, mas de um ponto de vista quantitativo, né? E a gente vai falar justamente sobre as leis de Faraday, né? Que são as aulas 15 e 16 da apostila 6 aí de vocês, né? Vamos pensar numa eletrólise ígnea do cloreto de sódio, né? Do NaCl, coisa que a gente já viu nas últimas aulas, que é bem tranquila, né? Se a gente faz a eletrólise ígnea do NaCl, a gente tem ali no cátodo a formação, né? a redução dos cátions Na+, formando sódio metálico, né? Já no ânodo, a gente vai ter a oxidação dos ânions Cl-, formando gás cloro e liberando ali os dois elétrons, certo? Quando a gente vai pensar na equação global dessa eletrólise, a gente tem ali, cortando, né, os elétrons que são ganhos e perdidos, a gente tem ali 2Na+, mais 2Cl-, formando 2Na mais Cl2, certo? Agora, vamos olhar para essa reação, né, para essa eletrólise de um ponto de vista quantitativo, né? E pensando na quantidade de elétrons que está passando por esse sistema. Olha lá, quando a gente tem a equação escrita dessa forma que está ali, a gente tem um total de 2 mols de elétrons passando por esse sistema, né? Tanto que são ali 2 mols de elétrons recebidos pelo Na+, 2 mols de elétrons perdidos pelo Cl- na sua oxidação, certo? Agora, vamos comparar a quantidade de elétrons com a quantidade de matéria que foi formada nessa eletrólise. Olha lá, quando 2 mols de elétrons passam por esse sistema, existe a formação de 2 mols de sódio metálico e a formação de 1 mol de cloro gasoso, né? Então, tem lá, pelos coeficientes ali do balanceamento da reação, a gente tem 2Na mais Cl2. Né? Ou seja, as quantidades de produtos em cada um desses eletrodos vai ser diferente, né? E como isso está relacionado com a quantidade de elétrons, né? Então a gente tem ali, se a gente tivesse, por exemplo, 4 mols de elétrons passando por esse sistema, a gente ia formar o quê? 4 mols de sódio e 2 mols de gás cloro, né? Então, essa formação ela é sempre proporcional. Então, a gente pode fazer cálculos estequiométricos envolvendo ali a quantidade de elétrons e a quantidade de produtos que são formados em cada eletrodo. Agora, como que a gente mede quantidade de elétrons? Não dá para a gente contar os elétrons ali, né? Então, existe uma outra grandeza que a gente consegue medir, que é carga, né? A carga, que é dada pelo símbolo Q, ela é medida em coulombs, né? Então, a unidade de carga é sempre o coulomb, cujo símbolo é C, certo? E como que a gente vai saber relacionar a carga com o número de elétrons? A gente sabe qual que é a carga de um elétron. Então, um elétron tem carga 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Ou seja, uma carga muito pequena, né? Então, ali 10 a menos 19, né? Mas isso eu estou falando de um elétron sozinho, né? Vamos pensar numa quantidade maior de elétrons. Vamos pensar em 1 mol de elétrons, né? Então, se a gente tiver 6 vezes 10 a 23 elétrons, é só a gente fazer uma regrinha de 3 simples ali, que a gente chega no resultado de 96.500 coulombs. Tá? Então, esse número é muito importante. 96.500 coulombs é um número muito importante, tanto que ele é conhecido como a constante de Faraday. Tá? Então, esse é um dado que vai aparecer em vários exercícios, né? A maioria dos exercícios que a gente for fazer, exercícios quantitativos, né, de eletroquímica, vão fornecer para vocês esse valor. Mas muitas vezes ele está lá simplesmente constante de Faraday igual a 96.500 coulombs. Né? O que significa a constante de Faraday? É justamente a carga de 1 mol de elétrons. Né? Então, se a gente sabe a carga de 1 mol de elétrons, a gente consegue relacionar. Se a gente tem no exercício uma outra carga, a gente consegue descobrir quantos mols de elétrons aquela carga quer dizer. Né? Então, por exemplo, se eu tiver ali 2 mols de elétron, a gente vai ter o dobro dessa carga, 193.000. Se a gente tiver meio mol de elétron, a gente vai ter a metade disso aí. E assim por diante. Né? Então, a gente consegue fazer regrinha de 3 simples para relacionar o número de mol de elétrons com a carga, ou o contrário, sempre sabendo que 1 mol de elétrons tem 96.500 coulombs. Tá? Só que, de novo, nem sempre a gente vai ter a carga dada no exercício.
né? Então pode ser um dado que o exercício vai fornecer. Passou uma carga tal. Ou pode ser que o exercício ele forneça outras grandezas que podem ser medidas dessa eletrólise ou dessa pilha, ou desse circuito elétrico qualquer que a gente está falando. Por quê? Porque a carga está diretamente relacionada a outras grandezas também, principalmente a intensidade da corrente elétrica, né? Então a gente tem essa fórmula que provavelmente vocês já viram em física em algum momento da vida de vocês, que é I igual a Q sobre T. Ou seja, corrente elétrica, que é dada em amperes, é igual a carga, que é medida em coulombs, sobre o tempo, medido em segundos. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente tem uma corrente elétrica, por exemplo, de 10 amperes, isso é a mesma coisa que falar que a carga que está passando por segundo naquele fio, naquele circuito elétrico, é de 10 coulombs. Tá? Então, a corrente elétrica ela é justamente uma relação entre carga e tempo, né? Agora, corrente elétrica e tempo são duas coisas muito mais fáceis da gente medir do que a carga diretamente, né? Então, por exemplo, se eu tenho um circuito elétrico, eu tiver ali um multímetro, por exemplo, a gente consegue medir a corrente elétrica, né? Ou se for uma pilha, por exemplo, a gente sabe qual é a voltagem, também é possível calcular a corrente elétrica a partir dessa diferença de potencial. E o tempo a gente consegue medir, né? Então, o que vai aparecer muitas vezes para a gente é justamente os dados de corrente elétrica, né? De qual é o valor dessa corrente elétrica, e o tempo que essa eletrólise ou essa pilha ficou ligada, né? E aí, quando a gente reorganiza essa equação, a gente tem que carga é igual a corrente elétrica vezes o tempo, né? Então, se for dado para a gente qual é a corrente elétrica e qual for o tempo, a gente consegue calcular a carga. E se a gente tem a carga, a gente consegue saber quantos elétrons essa carga corresponde. E se a gente sabe quantos elétrons estão passando pelo sistema, a gente consegue calcular quanto que está formando dos produtos, tanto no cátodo quanto no ânodo. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Aqui, ó. Por exemplo, qual a massa de gás hidrogênio obtida em uma eletrólise de uma solução aquosa de ácido nítrico realizada sob corrente de 10 A por 965 segundos? Então, normalmente a gente está falando de eletrólise. Esses cálculos podem ser usados também para pilhas, tá? São processos eletroquímicos também. Mas a maioria das vezes, como a gente está olhando para os produtos, né, a gente normalmente está olhando para os produtos de uma eletrólise. Então, ele quer saber qual é a massa de gás hidrogênio obtida nessa eletrólise. Para eu saber a massa de gás hidrogênio, eu preciso saber quantos elétrons passaram por esse sistema. Para eu saber quantos elétrons passaram por esse sistema, eu preciso saber a carga que passou pelo sistema. E para eu saber a carga, eu preciso justamente desses dados de corrente e de tempo. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, se ele deu para a gente a corrente e o tempo, a primeira coisa é a gente achar a carga. Então, a gente tem ali a fórmula que carga é igual a corrente vezes tempo. Se a gente faz ali, então Q é igual a 10 A vezes 965 segundos, a gente vai chegar ali a uma carga de 9.650 coulombs. Certo? Então, a carga total que passou por esse sistema nesses 965 segundos foi de 9.650 coulombs. Beleza, como é que a gente vai usar essa carga? Primeira coisa, a gente precisa determinar qual que é a semi-reação que está acontecendo naquele eletrodo que ele está pedindo, né? Ele está falando da obtenção de H2, né, de gás hidrogênio, a partir de uma solução que tem íons H+, né, uma solução de um ácido ali. Qual que é a semi-reação que está acontecendo, então? É essa semi-reação que a gente já viu um monte de vezes, né, que é a redução do H+. Né? Então, 2H+, recebendo 2 elétrons, formando H2. Hidrogênio gasoso. E aí a gente vai ver, então, qual que é a relação estequiométrica entre os elétrons e o produto que ele está pedindo. Né? Então, quando a gente olha ali, a gente tem 2 mols de elétron passando por esse sistema, formando 1 mol de gás hidrogênio. Certo? Então, a gente tem uma relação 2 para 1 ali. 2 mol de elétron para 1 mol de produto. O número a quantidade de elétrons, a gente sempre vai transformar em carga. Certo? Então, a gente sempre, quando a gente está olhando para os elétrons, a gente vai ter a carga. Esse é o dado que a gente vai trabalhar ali. Né? Já a do produto pode ser número de mol, dependendo do caso. Pode ser massa, como nesse caso. Pode ser volume. Né? Esse é um gás, poderia estar pedindo qual é o volume de hidrogênio. Né? Tanto faz. Então, a gente vai transformar esse número de mol para outras coisas. Né? Agora, primeiro passo, então, nesse caso a gente está usando massa. Então, o primeiro passo é a gente olhar qual que é a carga de 2 mols de elétron.
né? Como que a gente escreve a carga de 2 mol de elétron? Se a gente sabe que a carga, né, que a constante de Faraday é 96.500, então quer dizer que aquela é a carga de 1 mol de elétron. Então, se eu tenho 2 mol de elétron, eu tenho o quê? 2 vezes 96.500, que vai dar 193.000 coulombs, né? Já hidrogênio, a gente vai transformar esse 1 mol de hidrogênio em massa. Qual que é a massa molar do gás hidrogênio H2? É justamente 2 gramas por mol. Né? Então, se a gente tem 1 mol, a gente tem 2 gramas. Notem que agora a gente tem uma relação entre carga de elétrons e massa de produto para esse sistema. Né? Quando passam pelo sistema 2 vezes 96.500 coulombs, são formados 2 gramas de hidrogênio. Né? A gente sabe qual foi a carga que passou por esse sistema durante essa eletrólise. Foi o quê? 9.650 coulombs. Então, se a gente sabe qual que é a carga que a gente tem durante esse tempo, a gente consegue, através de uma regra de 3, calcular o valor da massa de hidrogênio que vai ser formado. Então, na primeira linha, a gente tem a relação entre carga de elétrons e a massa do produto. Na segunda linha, a gente tem ali os dados fornecidos no exercício, que é a carga que passou pelo sistema, e a gente consegue calcular o valor de x, que é 0,1 gramas. Beleza, gente? Então, na maioria dos exercícios, vai ter essa cara. A gente vai ter a corrente elétrica, a gente vai ter o tempo. A gente tem que transformar essa corrente elétrica, esse tempo, em carga, e depois a gente tem que usar essa carga para calcular a quantidade de matéria de produto que vai ser formada. Né? E aí, dependendo do caso, a gente vai ter a transformação disso em massa, a transformação em volume, dependendo do que ele está pedindo. Mas a gente sempre vai ter que primeiro escrever a semi-reação, ver qual que é a relação de número de mol entre elétrons e o produto, para a gente montar a primeira linha da regrinha de 3 ali. Tá? Então é isso, gente. Essa aula é curtinha. Os exercícios têm ali uma parte matemática, que a gente não tem feito tanto aqui no nosso setor B, mas é tranquilo, não é tão difícil não. Então dá pra gente fazer. A gente vai fazendo junto aí durante as aulas ali no Google Meet. Beleza, gente? Então, boa sorte para vocês e a gente se vê na próxima aula. Aquele abraço.